Olá pessoal, Flamengo venceu num grande sufoco o Deportivo Táchira da Venezuela por 1-0 na Libertadores e se classificou em segundo no seu grupo, né? Tivemos um tríplice empate entre LDU, Flamengo e Central Córdoba e com a vitória da LDU por 3-0, a LDU ficou com saldo melhor do que o Flamengo, e bem melhor que o Central Córdoba, né? E aí ficou em primeiro e o Flamengo em segundo, né? Como o Flamengo venceu o Táchira por 1-0 bem magrinho, vai ficar em segundo e vai fazer com que o pessoal do pote 1 fique lá torcendo para não cair com o Flamengo, que vai estar no pote 2, o pote dos segundos colocados. Uma partida que foi ruim do Flamengo. O Flamengo teve hoje 20 minutos ali de bom futebol ali no segundo tempo, até fazer o gol. O primeiro tempo do Flamengo foi bem ruim, time muito estático, pouca movimentação, realmente, assim, os jogadores muito travados nas suas posições, sem se movimentar, né? O Flamengo precisava de um pouco mais de movimentação para conseguir furar o bloqueio de um time do Táchira, que veio com uma linha de 5, né? Uma segunda linha de 4, né? Apenas um jogador lá na frente, né? E o Flamengo, apesar de ter o domínio, no primeiro tempo conseguiu fazer muito pouco, principalmente porque a atuação do Arrascaeta foi muito fraca. O Alan entrou ali sem muita inspiração, e o Flamengo jogou muito pelo lado esquerdo, onde o Michael também não fez uma boa partida, né? Jogando pouco pelo lado direito, né? E aí, nas principais jogadas, o Flamengo acabou errando um passe, errando um cruzamento, né? O Flamengo foi muito bem bloqueado, né? E teve um lance em que uma dividida do Arrascaeta dentro da área, em que, inclusive, assim, vendo o replay, bem devagar, quem toca primeiro na bola é o Arrascaeta, o jogador vem no carrinho, bloqueia a passagem, atinge o Arrascaeta e o árbitro, né, deu cartão amarelo e tira o Arrascaeta do primeiro jogo das oitavas de final. Veio o segundo tempo e o Michael saiu com a atuação que ele teve, entrou o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. O time do Flamengo começou a se movimentar um pouco mais, buscar mais as jogadas pelo lado direito com o Luiz Araújo, que já no primeiro tempo mostrava que ele estava com uma boa atuação individual, né? E no segundo tempo, sendo mais acionado, ele conseguiu fazer ali boas jogadas, né? Ele deu uma assistência para Arrascaeta, que acabou chutando muito fraco. O Gerson teve uma grande chance no início do segundo tempo, numa cabeçada, uma boa chegada de linha de fundo do Alexandro, né? O goleiro fez uma boa defesa. Isso, o gol do Flamengo estava bem madurinho quando, né, houve uma falta ali pelo lado direito, exatamente, em cima do Wesley, né? E aí na cobrança bem feita ali no primeiro pau, o Léo Pereira veio de trás, escorou e fez 1-0 e tirou o Flamengo do sufoco, né? Um pouco antes do gol, né, o Alan saiu e entrou o Varela, e o Varela entrou muito bem no jogo, ajudou inclusive na pressão final até o Flamengo fazer o gol. Mas aí eu acho que o Felipe Luiz, né, mostrou realmente que estava ali muito satisfeito com 1-0, pensando muito no sufoco, e se precipitou, colocou o Everton Araújo no time, tirou ali o Pedro, tirou a Arrascaeta, e com isso
o Flamengo ficou muito sem ritmo, né? E literalmente o Flamengo estava querendo administrar o jogo. O Everton Araújo entrou, como sempre, brigando com a bola, né? E aí, com isso, o meio campo perde efetividade, o Flamengo começa a ir recuando e tentando chamar o adversário para o seu campo, e não era jogo para isso, né? O adversário de hoje era um adversário franco atirador. Então, ele não vai se perder ali, ele vai tentar fazer e forçar o time ao erro, né, do que realmente tentar um ataque efetivo desesperado, né? Tanto que o Flamengo não conseguiu fazer muitos contra-ataques, né, ali no fim da partida, né? O time do Flamengo ficou ali com o meio de campo bem prejudicado. O Gerson foi jogado ali para o lado direito, foi um erro. Ele foi colocado numa posição em que ele teria que fazer muita força, e visivelmente a partir dos 30 minutos ele ficou muito cansado. A saída dele foi correta, né? O problema foi o time, já era exatamente um time que o Flamengo já estava ficando ali muito nervoso com o final da partida, querendo que o tempo passasse muito, muito rápido, né? Sem ali muita perspectiva, só de defender o resultado. E aí, com o Táchira ali no final do jogo como franco atirador, teve uma grande chance e o Rossi fez uma grande defesa. Praticamente a única defesa que ele fez no jogo inteiro, mas também foi a defesa que salvou ali já nos acréscimos, né, mostrando exatamente que a estratégia do Filipe Luís hoje foi incorreta, né? Filipe Luís fez 1-0 e se entrincheirou sem a mínima necessidade. O Flamengo mostra que está com problemas em relação ao seu meio campo, né? Muita gente contundida, né? E, né, eu sempre fico perguntando por que o Flamengo emprestou o Alcaraz, né? O Alcaraz teria tido vários jogos em que poderia ter entrado e ter participado dos jogos, é um meia, e eu acho que esse ano, mais adaptado, ele teria feito uma boa campanha, assim como foi lá no Everton, né? E o Filipe Luís está tendo que improvisar, né? O Varela está sendo uma boa improvisação. Inclusive, eu acho que o Varela, diante ali da situação, o Everton Araújo que briga com a bola, o Alan que não fez uma grande partida, eu acho que o Varela vai acabar sendo mais utilizado como um volante, né? Talvez, inclusive, no jogo do fim de semana, né? Acho que vai ser utilizado, né? E Ayrton Lucas, né, mais uma vez hoje entrou ali como meia para jogar ali mais à frente, e acho que inclusive, né, o Filipe Luís deveria ter mantido o Luiz Araújo no lado direito, deixado ali o Gerson ainda no meio de campo, né, fazendo ali mais ou menos ali junto com um terceiro homem mais adiantado, mais ou menos um pouco mais atrás ali, né, junto com os atacantes, né? Acho que teria sido melhor, acho que inclusive o time não ficado com um buraco no lado direito ali no final ali do jogo, até a saída do Gerson, porque o Gerson não estava conseguindo fazer, né, a marcação ali naquele canto, né? Já estava muito cansado quando saiu ali de volante e foi lá para o lado do campo. Acho que o Flamengo está muito estático, tentando ficar muito dentro de um esquema muito fixo. O jogo hoje acabou acontecendo isso,
os jogadores com pouca movimentação, né? E aí, com isso, o Flamengo acabou conseguindo a classificação no sufoco. A Libertadores do Flamengo, aliás, foi muito assim. Muito jogo para querer empatar, muito jogo para não perder. E com isso, o Flamengo empatou com o Central Córdoba fora, com a LDU na altitude, né? O Flamengo acabou assim, fazendo um jogo ruim na Venezuela, ganhou de 1-0 desse mesmo Táchira, e talvez exatamente o único jogo que o Flamengo, né, deu ali um visual de que, não, esse time tá bem, foi contra a LDU, em que o Flamengo fez 2-0 e poderia até, inclusive, ter feito mais, né, o que poderia ter deixado o Flamengo mais próximo da primeira colocação no grupo. Né? Bom, é isso aí. Flamengo classificado. Vamos ver qual vai ser o adversário. Vai ser difícil, né? Os primeiros colocados dos grupos até agora, São Paulo, Palmeiras, Estudiantes, River Plate, né? Internacional, só adversário difícil, só adversários difíceis, né? Mas esse, mais uma vez, foi o caminho que o Flamengo trilhou. Então, deixe seu like, comente, se inscreva.